Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou de volta aqui para conversar com vocês sobre algumas experiências que eu tive com cura no nome de Jesus. Bom, basicamente, quando eu falo de cura nos vídeos, eu não estou falando que eu fiz a cura, eu estou falando que aconteceram essas curas, eu fiz a oração pelas pessoas, mas a cura ela é sempre no nome de Jesus e ela é feita com a fé que eu tenho no nome de Jesus. Porque quando nós estudamos sobre Jesus na palavra de Deus, nós compreendemos que Jesus ele nunca mente, que todas as promessas que ele deu na palavra dele são sim e amém. Quer dizer que se ele prometeu algo na palavra dele, ele cumpre aquela promessa. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente, ele não se arrepende das promessas dele. Então, se ele deu uma promessa, se a característica dele é aquela, então a gente pode ter certeza de que ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu e com aquilo que é a característica dele. E quando Jesus veio para a Terra, ele teve uma característica perfeita. Ele manifestou as características de Deus. Então, se você vê Jesus curando, não é só Jesus que está curando, é Jesus que está curando porque Deus está dentro dele e por causa disso, Deus está curando aquelas pessoas. Então, se era a vontade de Jesus que fosse feito naquela época, nós sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então nós sabemos que ele curava ontem, ele cura hoje e ele cura eternamente. Muitos de nós estamos acostumados a falar, sim, eu sei que Jesus cura, mas a gente sempre tem um mas. E o mas não vem de Deus, o mas é uma dúvida que provavelmente veio do inimigo ou foi instituída no nosso coração por meio de algum amigo ou de alguma outra pessoa. E por causa disso, nós acabamos encontrando muitas desculpas para não crer no nome de Jesus para curar. Eu faço uma pergunta para você. Se hoje Jesus estivesse aqui na sua frente, em carne e osso, assim como ele estava 2000 anos atrás, você creria que ele ia te curar? Você chegaria para ele e falaria, Jesus me cure, Jesus me abençoe, Jesus me tire dessa situação? E você teria fé de que ele ia te trazer as respostas que você está procurando? Então, se há 2000 anos atrás você acredita que ele faria isso, por que você não pode acreditar que ele faz isso hoje? Se você crê que a palavra de Deus é verdadeira, se você crê que o mundo foi criado pelas mãos de Deus, se você crê em Adão e Eva, se você crê nas histórias da Bíblia, por que não crê no nome de Jesus para curar? No nome de Jesus para fazer aquilo que você precisa na sua vida. Bom, depois dessa pequena introdução, agora eu vou contar as histórias de como eu comecei a orar pelas pessoas e como que funcionou para mim. Há uns 7 anos atrás, eu tinha muitas doenças, tinha dores nas costas, dores na coluna, tinha intolerância de lactose, intolerância ao glúten e eu tinha muitos problemas como esses. E para mim era muito difícil, eu estava sempre oprimida, sempre infeliz, sempre murmurando e a vida não era fácil para mim. E desde os 13 anos de idade eu tinha dor nas costas e as coisas só foram piorando, cada vez que eu ficava mais velha só ia piorando para mim. Quando eu descobri que Jesus quer que nós sejamos curados, alguém orou por mim, abençoou minha vida com cura e eu fiquei curada naquela época. Mas um pouco depois eu fui embora daquela cidade e começou a voltar todas as doenças. Não voltou porque o que a pessoa fez foi ineficaz, voltou porque eu não compreendia que aquela cura tinha sido feita e que eu tinha que ir e não pecar mais. E como eu não compreendi essas coisas, eu voltei ao meu antigo estado de murmuração, de tristeza, de infelicidade e as coisas só pioraram para mim. As intolerâncias pioraram, tudo piorou. E aí eu falei, não, para mim já chega, eu vou colocar um basta nisso. Comecei a estudar a palavra, comecei a estudar algumas crenças que eu tinha de errado, comecei a buscar o que eu estava fazendo de errado e o Senhor começou a se revelar para mim por meio da palavra dele e por meio de alguns pastores que me abriram os olhos para aquilo que eu estava fazendo que era errado. E aí eu comecei a estudar sobre cura, comecei lá em Gênesis e fui até Apocalipse, lendo todos os versículos que falavam sobre cura na palavra de Deus. E eu compreendi que era sim a vontade de Deus que eu fosse curada. Mas naquele momento eu falei, bom, se é a vontade de Deus que eu seja curada, então o que eu devo fazer? Eu vou declarar a palavra. Mas aí eu pensava, e se não funcionar, e se não der certo? Eu pensei, bom, eu preciso tentar, pelo menos, né? Se não funcionar, eu sei que não é verdade, mas eu vou tentar. Então eu fiz a decisão de tentar
E a primeira tentativa que eu fiz não foi para curar o meu corpo. Eu falei, bom, se Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então eu vou fazer uma oração para que a chuva pare. Se Jesus mandou as tempestades pararem, e se eu tenho o mesmo que Jesus tem dentro de mim, então eu tenho o mesmo Espírito Santo que Jesus tem, porque Jesus me deu o Espírito Santo e ele foi para o Pai, então eu posso fazer o mesmo. Então um dia eu estava fazendo uma caminhada na rua e começou a chover. Um chuvisquinho leve, mas eu peguei e falei, chuva pare agora em nome de Jesus. E a chuva passou um minutinho, parou. E aí eu voltei para casa, contei pro meu marido. Meu marido naquela época não cria em Deus. Ele achou engraçado. Ele falou, ah, sim, com certeza isso aconteceu. Ficou me zoando. Aí um outro dia nós estávamos caminhando juntos e ele falou de brincadeira, chuva pare agora em nome de Jesus. E a chuva parou. E ele ficou impressionado. Passou alguns dias de novo, ele estava andando de novo, estava sem guarda-chuva na rua. Começou a chover e ele falou mesmo e a chuva parou. Ele voltou para casa e me contou. Eu acredito que esse foi o começo da busca dele pelo Senhor. Isso foi uma das primeiras coisas que ele teve de experiência para com Jesus. E depois que eu vi que isso funcionou, eu comecei a falar. Então, Senhor, eu creio que a sua palavra é verdadeira. Eu vou começar a declarar a sua palavra. Em Isaías diz que eu estou curada pelas suas pisaduras. Quer dizer que você tomou chibatadas, você tomou todas as minhas doenças, todas as maldições que estariam sobre mim, você tomou no seu corpo. O seu sangue foi derramado para que me livrasse de todos esses problemas. Então eu comecei a declarar essa palavra. Todos os dias comecei a me encher da palavra de Deus, que é Jesus, né? No princípio era a palavra de Jesus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra de Deus. À medida que a gente se enche da palavra de Deus, a gente está se enchendo de Jesus e a gente está se enchendo de fé. Comecei a me encher disso. E depois de 2 meses declarando, eu percebi que eu não tinha mais dor no corpo. Eu percebi que eu estava sem inflamação no corpo. E aí eu fui pegar um copo de leite também, não passei mal, tá? As intolerâncias que eu tinha eram bem ruins. Eu tomava um copo de leite, eu comia um pedaço de queijo, eu ficava mal mesmo, resfriada, com mal-estar no corpo, né? Então, a partir desse momento eu não tive mais intolerância à lactose e nunca mais tive problema com isso, nem ao glúten. E a partir daí eu comecei a compreender que eu não tinha mais essas intolerâncias, que eu estava curada e que a palavra de Deus realmente funcionava e que Jesus realmente cumpre com as suas promessas. E eu tive que persistir nesses 2 meses, não foi fácil. O inimigo vinha com várias mentiras, não, porque não está funcionando, não, porque olha, Jesus não está te curando, olha, mas você ainda está com dor. Eu falo, não, os meus sentimentos podem ser esse, mas Jesus falou na palavra dele que eu estou curada, então eu estou curada. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curada. Já aconteceu, Jesus já pagou por mim. E a partir daí eu comecei a orar por outras pessoas. Eu falei, bom, se funcionou pra mim, então vai funcionar para outras pessoas também. Então eu comecei a orar por pessoas que eu encontrava no meu caminho, na feira, no mercado, onde quer que eu pudesse encontrar alguém e abordar essa pessoa. Eu falava com ela, oi, meu nome é Angélica, tudo bem? Posso falar com você? Posso fazer uma oração para Jesus abençoar a sua vida? Você precisa de oração por alguma cura física, algum problema assim? E comecei a orar e ver pequenos milagres. Naquela época, para mim, era uma grande coisa, porque eu nunca tinha visto essas coisas tão rapidamente. Eu orei por uma menina que estava estudando a palavra comigo, ela tinha um problema no tornozelo de inflamação. E eu orei por ela, 2 dias depois ela ficou 100% curada. Ela disse que já tinha ido no médico e não tinha resolvido. Eu orei por um menino que estava resfriado e ele ficou curado. Esse menino era inclusive muçulmano, filho de um muçulmano, né? O muçulmano me deu depois de presente uma Bíblia muçulmana, como agradecimento, né, pela cura. E assim, as pessoas foram ouvindo a palavra, né? Isso é o poder de Deus sendo manifestado na vida das pessoas. E a partir daí, eu comecei a obter acesso às pessoas para poder ensinar para elas a palavra de Deus, começar a ensinar para elas aquilo que Jesus tem para elas, né, na palavra dele. E comecei a cada vez mais orar pelas pessoas, abençoar a vida delas, ensinar a elas o que a palavra de Deus diz, né? E a partir daí começou essa minha caminhada com o Senhor. E eu confesso que tive momentos mais fáceis e mais difíceis, mas eu sempre que eu obedeci ao Senhor, fui lá e abençoei a vida de uma pessoa, eu sempre tive respostas. Algumas pessoas eu confesso que eu nunca vi, eu orei por elas naquele momento, depois nunca mais vi elas, então não sei dizer assim o que aconteceu, mas eu tenho certeza que por eu ter orado por elas, a vida delas foi abençoada e elas foram curadas, elas mudaram de vida. E eu orei por outras pessoas também. Recentemente
Eu tenho um testemunho que faz alguns meses só. Eu estava no supermercado e ao caminhar por esse supermercado, eu encontrei uma senhora. Tava com o rosto muito feio, muito entristecido. Tava com o cabelo todo desengrenhado, roupa estranha, assim, tava bem feio mesmo, né? Parecia algo bem espiritual. E eu peguei e falei, cheguei próximo dela, né? Falei, tudo bem, posso falar com a senhora? Posso fazer uma oração para abençoar a sua vida? A senhora tá tudo bem? A resposta rápida dela foi não, eu não quero. Mas eu falei, ok, tudo bem. Mas aí eu olhei, na hora que eu estava indo embora, antes de ir embora, eu olhei nos olhos dela e falei, em nome de Jesus, seja curada. Só falei isso, não toquei nela, nada mais, fui embora. Algumas semanas depois eu estava de novo no mercado, com os meus 3 pequenos, né? E ela chegou em mim, essa mesma senhora que eu tinha orado, e falou, oi, tudo bem? Começou a conversar comigo, deu uma olhada nas crianças, né? Tentou conversar com as crianças. E aí eu falei, não, eu orei pela senhora há um tempo atrás, né? Ela falou sim. Aí eu perguntei, a senhora tá melhor? Ela falou, tô melhor sim, muito obrigada. Aí eu falei, glória a Deus, ele que te curou. E aí eu ofereci mais uma vez para orar por ela, né? Dessa segunda vez ela tava andando de muleta. Na primeira vez ela tava com andador, na primeira vez que eu fiz a oração. Na segunda vez ela já tava com o rosto bem melhor, mais alegre, mais animada e com uma muleta, não era muleta, era uma bengala. Ela tava só com uma bengala e nem tava usando, ela só tava com a bengala na mão. E foi isso. Nesse caso dessa senhora, tenho certeza que ela foi transformada, com certeza alguns espíritos foram embora da vida dela. Ela deveria ter os espíritos oprimindo a vida dela, trazendo dor, trazendo doença, né? E ela foi curada. Um outro caso que aconteceu comigo também no supermercado, eu adoro os casos do supermercado. Eu cheguei com os meus 3 filhos no supermercado, tinha uma menina nos braços do marido dela, né? Uma mulher, na verdade, nos braços do marido dela. Caída, parecia que ela estava desmaiada. E aí o marido dela colocou ela no chão porque não aguentava mais segurar ela. E aí veio uma mulher oferecer ajuda. Eu também cheguei perto, ofereci ajuda, perguntei se precisava de ajuda. Ele falou, liga pro bombeiro. Então liguei pro bombeiro e nesse momento, enquanto chamava o bombeiro, eu sentei, agachei no chão, pus as mãos sobre a perna da menina e comecei a declarar a vida para ela. Em nome de Jesus eu declaro vida sobre o seu corpo, seja curada, seja abençoada. E aí o marido dela começou a falar com os bombeiros, né, no meu celular. E eu continuei declarando vida por uns 2 minutos. Passou 2 minutos e essa mulher, ela começou a abrir os olhos assim, começou a pestanejar um pouquinho. E eu peguei e comecei a perceber que tinha um espírito de temor. O Espírito Santo me revelou, é um espírito de temor. Então eu peguei e falei, em nome de Jesus eu te repreendo, espírito de temor. Nesse mesmo momento ela começou a fazer assim, começou a ficar desesperada. E aí eu peguei e repreendi uma segunda vez, espírito de temor, eu te ordeno que você saia dela em nome de Jesus. E nesse exato momento, ela se acalmou, ela parou de ficar assim com os olhos, ela abriu os olhos e se levantou, sentou. Parecia que nada tinha acontecido com ela. Ela olhou ao redor como se ela tivesse acordado de um sono, né? E ela estava bem. Depois vieram os bombeiros, fizeram um questionário com ela, perguntaram várias coisas para ela e ela estava super bem. Não tinha nada de errado com ela. Depois eles falaram que ela podia ir embora para casa, ela foi embora com o marido dela andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Depois que os bombeiros foram embora, eu cheguei nela e falei, oi, tudo bem? Como você tá? Você tá bem? Ela falou, tô bem, tá tudo certo. Eu falei, olha, o que você tinha não era uma doença, não era um ataque de pânico, era um espírito de temor. E nós temos, no nome de Jesus, autoridade para expulsar demônios, doenças e qualquer problema que esteja nos afligindo. Você também pode fazer isso pelo nome de Jesus. O que faz isso não é eu nem ninguém especial, é o nome de Jesus que faz isso. E você pode, se você em algum momento perceber que esse espírito tentar te atazanar ou tentar te atrapalhar, você repreende ele no nome de Jesus. E foi isso, nunca mais vi essa mulher, mas eu tenho certeza que a vida dela foi mudada a partir daí. E ela com certeza, se não estava buscando Jesus, começou a buscar Jesus na vida dela. E eu tenho várias outras histórias que aconteceram. Eu quero contar principalmente uma história pessoal minha, da minha vida, tá? Porque o vídeo tá ficando muito longo. Mas eu acho que isso que eu contei pra vocês é suficiente pra vocês compreenderem que acontece sim conosco
e que às vezes parece que não aconteceu, às vezes a gente talvez não vá ver na hora, mas a palavra de Deus diz que acontece, então nós precisamos simplesmente confiar no nome de Jesus para fazer os milagres. E eu falo que eu ainda não vi alguns tipos de milagres, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus disse que acontece, então eu oro por fé, não por sentimentos. Vou falar que às vezes meus sentimentos dizem que não vai acontecer, que isso não é verdade, mas eu oro por fé sabendo que Jesus diz na palavra dele que acontece, então eu vou confiar na palavra do Senhor, que prometeu que ele cumpriria e responderia todas as nossas orações. Agora, uma coisa pessoal que aconteceu comigo é que desde que eu comecei a ter os meus filhos, no primeiro filho vinha resfriado, probleminha de criança, nariz entupido, e eu orava e parecia que nada acontecia. Declarava, nada acontecia, repreendia a doença, nada acontecia. E eu comecei a ficar insatisfeita, né? Poxa, mas por que é assim? Por que acontece assim? Mas eu acabei me acomodando. E ao me acomodar com isso, eu não lutei mais tanto. E aí o que eu fazia? Eu fazia o que todo mundo faz. A minha filha estava com o nariz entupido, eu pegava, lavava o nariz dela com a seringuinha. Meu filho estava doente, eu pegava, dava qualquer remedinho que fosse o indicado, levava no médico, né? E por uns anos, eu digo que eu comecei a fazer isso. Eu tive 3 filhos e quando eu estava grávida do meu terceiro filho, os meus 2 filhos começaram a ficar muito doentes. Sempre resfriados, sempre com tosse, sempre com catarro, nunca curava. Quando curava uma doença vinha a outra e era uma coisa atrás da outra, estava ficando pesado para mim porque eu estava grávida. E eu comecei a ficar insatisfeita. Falei, não, isso não pode continuar, não pode continuar acontecendo. Eu sei que não vem de Jesus, eu sei que essas coisas não podem continuar acontecendo. Então, eu comecei a buscar o Senhor. Falei, Senhor, por que essas coisas acontecem? Por que eu não estou encontrando respostas? Eu oro por outras pessoas, acontece, mas quando é com a minha família, parece que não acontece. E aí o Senhor falou para mim que era por causa da minha incredulidade. Talvez porque eu estava envolvida emocionalmente com os meus filhos, eu acabava me focando mais nas minhas emoções do que na minha fé, no nome de Jesus. E aí eu acabava encontrando desculpas para não confiar no nome de Jesus para curar minha família. No caso do meu marido também tinha alguns problemas, né? E a mesma coisa acontecia com ele. Eu orava e nada acontecia. E eu comecei a ficar chateada, né? E aí acabei por um tempo parando de orar assim por ele. Pelos meus filhos eu continuei orando, mas era uma oração sem muita fé. No nome de Jesus para curar minha família. Eu encontrava, em vez de ter fé no nome de Jesus, eu encontrava desculpas de por que não funcionou. E aí, recente, eu diria uns 8, 9 meses atrás, eu peguei e falei, não, acabou. Tem que ter uma resposta, Senhor, a sua palavra é verdadeira, você tem que me responder, não tem como. Eu busquei o Senhor de todo o coração e o Senhor me respondeu. Por causa da sua incredulidade, porque você não está de todo o coração. Você está sendo uma mulher de coração dobre. E o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ao invés de confiar em mim e realmente se firmar na minha palavra e falar, não, a palavra de Deus é verdadeira, você está andando de um lado para outro como a onda do mar. Algumas vezes você fala, não, a palavra de Deus é verdadeira. Outras vezes você fala, não, mas poxa, olha, não está funcionando porque eu fiz isso, aquele outro. Não, porque levaram friagem. Não, porque isso, porque aquilo. E aí você acaba com o poder de Deus porque você está em dúvida, né? E quando a gente duvida, a gente não está confiando e tendo fé em Deus. E aí, por causa disso, eu entendi o meu erro, me arrependi do meu pecado, né? Que isso seria um pecado. E falei, Senhor, ok, eu vou ter fé no seu nome para curar minha família. Comecei a ter fé, comecei a orar, comecei a ver melhora neles. E aí o Senhor me mostrou para declarar com os meus filhos. Então nós começamos a falar a palavra de Deus juntos. Em vez de só eu falar por eles, eu comecei a falar, não, repitam comigo. Eu estou curado pelas pisaduras de Jesus, nós somos fortes e corajosos. Nós temos a palavra de Deus é verdadeira, ela cumpre aquilo que ela promete. E comecei a falar com eles, né? Essas declarações, comecei a orar com eles, eles começaram a falar e aí começaram a ficar saudáveis. E assim, eu digo que as coisas mudaram, até o bebezinho, que não falava, começou a fazer assim com a boca, mexer a boca como se ele estivesse falando. Ele fingia que falava, assim, mas eu acho que ele estava falando mesmo, né? Que ele não sabe falar tão bem ainda. Aí até ele começou a declarar a palavra. E aí todos ficaram saudáveis, os 3 ficaram saudáveis, a minha casa ficou mais saudável, meu marido também, que estava com alguns problemas, ficou curado. E a partir daí, a gente tem declarado
Sempre que acontece alguma doença, a gente já começa a louvar o Senhor, agradecer o Senhor e a declarar a palavra dele. E recentemente eu tive uma dor de garganta muito forte, tá? E tava doendo muito. E eu me senti várias vezes tentada a ir no médico. Meu marido até falou: não, você tem que ir no médico, tem que ir lá, vai lá, vai. Eu falei: não, eu vou me firmar na palavra, eu sei que a palavra funciona. Comecei a falar: Jesus, muito obrigada por me curar. Comecei a declarar a palavra. E aí, o Senhor chegou pra mim e falou assim, depois de uns 3 dias eu declarando a palavra: Angélica, qual que é o resultado de uma pessoa curada? E eu falei: bom, o resultado de uma pessoa curada é o louvor. Quando a gente está curado, a gente está agradecido, com o coração agradecido, louvando, a gente tem fé. Esse é o resultado de uma pessoa curada. Então eu comecei a louvar, falei: ok, Senhor, se você quer que eu louve, que eu te louve, que eu te agradeça, eu vou começar a fazer isso. Então comecei a louvar o Senhor, comecei a agradecer o Senhor. Aquela noite eu tive insônia umas 2 horas. Olha que eu não tenho insônia, eu durmo super bem à noite, quando o bebê não me acorda. E essas 2 horas eu fiquei louvando, agradecendo, pensando: Senhor, como você é bom, como a sua benignidade dura para sempre, como o seu amor dura para sempre. O seu amor é eterno, você é tão bom, você fez os céus e a terra, fez as lindas montanhas que nós podemos olhar e agradecer, e tudo é tão belo que você fez, e você é tão bom, você é grande, forte, corajoso. Comecei assim a declarar os versículos de louvor, a louvar da forma que eu sabia. E aí, 2 horas depois eu dormi, no dia seguinte eu acordei 95% bem, continuei louvando e naquele dia eu fiquei 100% curada da dor de garganta e não voltou mais desde aquele momento. E aí eu percebi o poder da gente louvar por fé. Na hora que o Senhor me falou isso, eu não tinha vontade nenhuma de louvar o Senhor, eu tava com aquela dor, eu tava... Sabe quando você tá assim, nervoso, com vontade de reclamar da vida, de falar: não, mas é horrível. E meu marido falou: não, você tem que ir no médico, você tá muito mal, não sei o que, eu já fui no médico. Meu marido tomou remédio, antibiótico, ele ficou melhor, depois voltou, o meu não voltou. E depois meu marido acabou me perguntando: o que você fez pra ficar curada? Eu falei: foi o louvor, contei pra ele o que eu fiz. E aí ele também, depois de uns dias, ficou bem, ficou sarado e não voltou mais. Então acredito que ele também fez o mesmo. E é isso, tá? As histórias que eu tenho pra contar pra vocês são essas, as principais. Tem muitas outras histórias, tem muitas outras situações que eu simplesmente orei por fé por alguém. Mas eu acho que o nosso trabalho como filhos de Deus é fazer e obedecer aquilo que Jesus nos deu na palavra dele, que é pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos, expulsar os demônios e dar para as pessoas aquilo que Jesus nos deu. Na palavra dele, ele nos deu essa cura, nos deu libertação, nos deu o evangelho do reino, e nós, ao conhecermos isso, precisamos passar para outras pessoas, porque muitos estão precisando da palavra de Deus, estão precisando do amor de Deus, da verdade dele, e nós temos, se você tem esse conhecimento, tem a obediência, então vá lá, obedeça, porque a palavra de Deus diz que a nossa fé, ela não é só fé de palavras, mas é fé em ação. Nós precisamos agir para mostrar que nós confiamos no nosso Senhor. E Ele é nosso Senhor e como Senhor a gente tem que obedecer Ele, tá? Então eu agradeço vocês por ouvirem esse vídeo. Esse ficou bem mais comprido do que os outros, mas era um tempo que eu queria contar para vocês isso como eu tinha prometido. No próximo vídeo eu vou falar também sobre fé. Fé no nome de Jesus. Vou explicar para vocês um pouco mais sobre isso. E eu agradeço a presença de vocês. Ótima semana e Jesus te abençoe. Tchau!